Existe algo que a maioria das pessoas ao seu redor jamais vai te dizer. Não porque não saibam, não porque não percebam, mas porque dói demais ouvir. E quem tem a coragem de falar corre o risco de ser o único em pé na sala, enquanto todos os outros saem pela porta. Mas alguém precisa dizer: então vou ser eu. Os anos que você passou desviando daquele problema não te protegeram dele, te tornaram uma versão menor de você mesmo. Cada vez que você deu a volta. Cada vez que encontrou uma tarefa urgente bem no momento em que precisaria sentar e encarar o que te perturbava. Cada vez que adiou a conversa difícil, que fingiu para si mesmo que amanhã seria um dia melhor para lidar com isso. Você não ganhou tempo, você o perdeu. E o que é pior, perdeu um pedaço de si mesmo no processo. Isso é o que ninguém quer ouvir, que a esquiva não é uma pausa, é uma derrota silenciosa que se acumula, dia após dia, sem que você perceba, até que o peso se torna tão familiar que você começa a achar que ele sempre fez parte de você, e o preço não é cobrado de uma vez. Isso seria quase mais fácil. Uma dor aguda, pelo menos, te acordaria. O preço é cobrado em parcelas pequenas, quase invisíveis. Uma manhã em que você se olha no espelho e sente que aquele rosto pertence a alguém que você não reconhece mais completamente. Uma noite em que o silêncio pesa mais do que deveria. Dá uma conversa em que alguém fala das conquistas dele e algo dentro de você encolhe, não exatamente de inveja, mas de uma consciência dolorosa de tudo que você foi empurrando para frente sem nunca resolver. Quero que você faça uma coisa por um momento. Quero que você lembre de um problema específico. Não o que você menciona quando alguém pergunta como estão as coisas. Não a versão editada, a versão aceitável socialmente. Falo do problema de verdade. Aquele que aparece nos momentos de silêncio. Aquele que interrompe seu sono às 2 da manhã sem avisar. Aquele que está escondido atrás da tensão que você sente, mas não consegue nomear completamente. Quero que você coloque esse problema na sua frente agora, nesse momento. Porque tudo que vou dizer aqui só faz sentido real se você estiver escutando com ele presente. Sem ele, isso é filosofia abstrata. Com ele, é sobre a sua vida. Existe um mecanismo na mente humana que estudiosos do comportamento humano observaram ao longo de séculos, e muito antes de a psicologia existir como disciplina organizada. Os filósofos estoicos da Grécia e de Roma já conheciam esse mecanismo. Os pensadores orientais o ensinavam com outras palavras. Os mais velhos das comunidades o transmitiam aos jovens com frases simples que carregavam uma sabedoria que as gerações seguintes teimaram em ignorar. O mecanismo é este: aquilo a que você resiste, persiste. Não é uma citação bonita para um quadro decorativo. E é uma descrição precisa de como a mente humana se comporta diante do desconforto. Quando o ser humano percebe uma ameaça, seja um perigo físico real ou simplesmente o peso de uma conversa que precisa acontecer, o organismo quer se afastar. Esse impulso é natural, é antigo, é parte do que nos manteve vivos como espécie durante milênios. Mas existe uma diferença que muda tudo. Uma diferença entre fugir de um predador e fugir de uma responsabilidade. No primeiro caso, se afastar salva sua vida. E no segundo, se afastar constrói a jaula em que você vai viver. E essa jaula tem uma característica que a torna especialmente cruel. Ela não fica do mesmo tamanho. Ela encolhe. A cada volta que você dá, a cada desvio, a cada vez que escolhes o caminho do menor atrito, o espaço em que você consegue se mover com conforto diminui um pouco mais. O que antes era seu espaço de vida se transforma num território de sobrevivência. Pessoas que vivem em modo de sobrevivência por tempo demais perdem algo que não tem preço, perdem o contato com o próprio potencial, passam tanto tempo gerenciando o que tentam evitar que não sobra energia para construir o que poderiam ser. Existe um conceito que psicólogos clínicos estudaram em profundidade e que no dia a dia se traduz como o peso do que ficou pendente. Quando uma tarefa importante, uma conversa necessária ou um problema real fica sem resolução, a mente não arquiva aquilo e não fecha a pasta. Mantém o arquivo aberto em segundo plano, consumindo processamento constante, gerando um ruído mental que não deixa você estar completamente em nenhum lugar. É como tentar ouvir música com clareza quando há um vazamento no teto. Você consegue se acostumar com o barulho, pode até ignorá-lo em certos momentos, mas ele está lá. E enquanto ele está lá, você nunca está 100% presente em lugar nenhum. Esse cansaço que você sente sem motivo aparente. Esse esgotamento difuso que não passa mesmo depois de uma boa noite de sono. Em muitos casos,
não é físico. É o custo de carregar o que você não resolveu. É a energia que a mente está usando para manter aberto aquilo que você não teve coragem de fechar de verdade. E aqui começa a parte que mais incomoda, a parte que a cultura do bem-estar superficial faz questão de suavizar até ela se tornar irreconhecível. Vivemos num tempo em que abundam filosofias do caminho fácil, do deixar fluir e do soltar o que pesa, do não resistir ao que vem, e há verdade genuína nessas ideias. Não estou dizendo que não há, mas essa verdade foi tão mal interpretada e tão convenientemente distorcida que se tornou o melhor disfarce que a covardia já encontrou. Soltar um ressentimento que não te pertence mais é sabedoria. Soltar a responsabilidade de resolver o que você e só você precisa resolver é outra coisa completamente diferente. É rendição. E rendição disfarçada de paz interior é talvez a armadilha mais sofisticada que existe, porque parece iluminação, mas cheira a fuga. Não é disso que estou falando aqui. Falo do oposto absoluto. Falo de entrar, de ir em direção ao problema com toda a consciência e toda a energia que você tem disponível, de parar de administrar o seu desconforto com doses pequenas de distração e começar a resolvê-lo pela raiz, de dar tudo, não porque alguém está pedindo, não porque alguém está assistindo, mas porque é a única coisa que genuinamente funciona. Quantas vezes você prometeu a si mesmo que dessa vez seria diferente? Quantas vezes começou com aquela energia do primeiro dia, aquela clareza de quem finalmente decidiu, aquela convicção de que agora vai de verdade, só para descobrir semanas depois que voltou exatamente ao mesmo ponto de onde saiu? Não estou perguntando para te fazer sentir mal. Estou perguntando porque esse ciclo tem uma causa, e a causa não é fraqueza. Não é falta de vontade, não é caráter ruim. A causa é que você estava combatendo os sintomas sem jamais tocar a raiz. Estava trocando o cenário sem mudar o personagem. E o personagem que esquiva, que adia, que faz o mínimo necessário para não precisar mergulhar de verdade no desconforto do que precisa mudar. Esse personagem viaja com você para onde quer que você vá e recria as mesmas circunstâncias com pessoas diferentes, em lugares diferentes, com histórias diferentes, mas com o mesmo resultado. Os estoicos praticavam um exercício que chamavam de visualização negativa, embora esse nome não faça jus ao que era. Consistia em contemplar com honestidade e detalhes concretos as consequências reais da inação, não como pessimismo, não como catastrofização, mas como um ato deliberado de despertar, porque o ser humano tem uma capacidade extraordinária de viver no curtíssimo prazo. Conseguimos ignorar consequências futuras com uma facilidade desconcertante quando o presente nos oferece o alívio imediato de não fazer nada. A mente que não desenvolveu a capacidade de se projetar no tempo vai sempre escolher o conforto de agora sobre o benefício de amanhã. Sempre, sem exceção, porque assim estamos configurados por padrão. Mudar essa configuração exige algo que os estoicos também cobravam de si mesmos: disciplina do pensamento, não como repressão, mas como direção consciente de onde você coloca a atenção e por quanto tempo. Mas existe algo mais profundo ainda que precisa ser dito, algo que tem a ver com identidade, com quem você é e com quem você poderia se tornar. Os problemas que evitamos não são obstáculos no caminho até a nossa melhor versão, eles são o caminho. Isso pode soar exagerado, mas quero que você pense com cuidado antes de descartar. Cada desafio que você enfrentou de verdade na sua vida, cada momento em que você mergulhou de cabeça no que te perturbava e atravessou, o que esse momento deixou em você? Deixou algo que nenhum conforto, nenhuma conquista fácil e nenhuma distração consegue te dar. Deixou a certeza de que você é capaz. E essa certeza é o material do qual o caráter é construído. Caráter não se constrói nos momentos de calmaria. Nesses momentos ele se revela, sim, mas ele se constrói na resistência, na pressão. No instante em que você queria parar e não parou. Não porque fosse glorioso, não porque alguém estivesse aplaudindo, mas porque você decidiu que não seria a pessoa que desiste. Essa decisão repetida ao longo do tempo se transforma em identidade, e essa identidade é o que eventualmente faz com que os problemas que antes te paralisavam se tornem simplesmente coisas que você precisa resolver. Eles não desaparecem do horizonte, mas a sua relação com eles muda completamente. Existe na filosofia budista uma distinção que ilumina muito sobre isso.
Dois tipos de sofrimento. Um é o sofrimento da dor, que é inevitável em qualquer vida humana. Não existe vida sem perda, sem frustração, sem momentos de ruptura. O outro é o sofrimento da resistência à dor, e esse é opcional. A paradoxo está aqui. Esse segundo sofrimento, o que nós mesmos nos impomos ao recusar sentir o que precisamos sentir para avançar, costuma ser muito maior e muito mais longo do que o primeiro. A dor de encarar dura o tempo que dura. A dor de evitar se estende indefinidamente enquanto a esquiva continuar. Pense na diferença entre uma ferida que é limpa e uma ferida que é coberta sem ser limpa. A ferida limpa dói mais no momento. Exige que você se exponha, que toque o que dói, que suporte aquela sensação aguda de quem está olhando diretamente para o que aconteceu, mas ela cura. A ferida coberta sem limpeza não dói tanto no começo. Você pode ignorá-la com um curativo. Mas por dentro ela está se infectando, está se complicando. E quando você finalmente precisar cuidar dela, porque vai precisar mais cedo ou mais tarde, o processo vai ser muito mais caro, muito mais longo e muito mais doloroso do que teria sido se você tivesse agido desde o início. Seus problemas são essas feridas, e o tempo que você passou esperando para cuidar deles não os está curando, está os complicando. Preciso que você entenda algo sobre esforço, porque existe uma confusão muito espalhada sobre o que significa se dedicar de verdade para resolver algo. Muita gente confunde esforço genuíno com esforço visível. Acredita que sofrer é prova de que está trabalhando duro, que o cansaço físico ou emocional é evidência de comprometimento. Mas existem pessoas que se esgotam todos os dias circulando em torno do problema sem jamais entrar nele. O esforço delas é real, o desgaste é real, mas a direção está completamente errada. O esforço genuíno não é o que te deixa exausto na superfície, é o que te leva às profundezas do que você precisa mudar. Às vezes, esse esforço parece de fora como quietude, como uma pessoa sentada em silêncio tomando uma decisão que ficou adiada por meses, como alguém que finalmente tem aquela conversa que muda o rumo de um relacionamento, de um negócio, de uma vida inteira, como alguém que para de se mover em círculos e dá um único passo na direção que realmente importa. Dar tudo de si para melhorar não significa se destruir na tentativa. Significa não se reservar. Não guardar para si o que você genuinamente precisa entregar. E isso exige uma honestidade brutal e sem concessões consigo mesmo, porque uma das funções mais úteis da mente humana é também uma das suas armadilhas mais perigosas, a capacidade de construir narrativas que nos justifiquem. Somos narradores extraordinários da nossa própria história, e quase sempre somos o herói dessa história. O contexto sempre explica por que não foi possível agir antes. As circunstâncias sempre justificam o atraso. Os outros sempre têm parte da responsabilidade pelo ponto em que chegamos. E tudo isso pode ter alguma verdade. Pode ser que as circunstâncias realmente tenham sido difíceis. Pode ser que outros tenham contribuído para o problema. Mas se essas narrativas estão te mantendo imóvel, se estão te dando permissão para não enfrentar o que você precisa enfrentar, então o custo dessas histórias é alto demais. Não importa o quanto elas sejam verdadeiras nos detalhes. Existe uma diferença entre explicar e compreender. Explicar é buscar as razões externas de onde você está. Compreender é assumir a responsabilidade de onde você vai se mover a partir daqui. Você pode ter toda a razão do mundo sobre como chegou até o ponto em que está. Pode ter razão sobre cada circunstância, cada pessoa, cada decisão que foi tomada lá atrás. E mesmo tendo toda essa razão, pode continuar exatamente onde está, indefinidamente, se não mudar o que decide fazer a partir de agora. Ou pode decidir que, independentemente de como chegou aqui, é você quem precisa sair. E sair significa se mover numa direção que talvez você ainda não conheça completamente, com ferramentas que talvez ainda não domine, em direção a um resultado que não pode garantir de antemão. Isso dá medo. É claro que dá. Faria sentido não dar medo? O problema é que muita gente decidiu que esse medo é um sinal de que não deveria avançar, quando na verdade esse medo é precisamente o sinal de que você está no limiar exato onde o crescimento acontece. O desconforto que sente quando está prestes a fazer algo que nunca fez antes não é um aviso de que está errado. É a sensação de estar se expandindo além dos seus limites atuais. O medo do fracasso é provavelmente o guardião mais eficiente que existe entre o ser humano e a sua melhor versão.
Não porque o fracasso não exista, mas porque o medo dele paralisa, com uma frequência devastadora, pessoas que tinham tudo o que precisavam para atravessar aquele momento. O filósofo Sêneca, há quase 2000 anos, escrevia sobre o fato de que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Passamos anos vivendo o fracasso na nossa cabeça antes mesmo de tentar, e essa experiência imaginada é tão real para o organismo quanto se tivesse de fato acontecido. Então, quando chega o momento de agir, já estamos esgotados por um fracasso que nunca ocorreu. Encarar o problema não significa que você vai resolvê-lo na primeira tentativa. Significa que vai entrar em contato real com ele. Vai parar de se relacionar com ele através da ansiedade antecipada da imaginação e começar a se relacionar com ele através da experiência direta. E a experiência direta, mesmo quando é difícil, mesmo quando confirma alguns dos seus temores, tem algo que a imaginação jamais pode te oferecer: informação real. Quando você enfrenta, você aprende. Quando você esquiva, você só especula. E decisões tomadas a partir de especulação ansiosa são quase sempre piores do que decisões tomadas a partir de experiência. Por mais dura que tenha sido essa experiência, o contato direto com o problema te diz coisas que anos de evitação nunca te diriam. Te mostra onde exatamente a dificuldade está. Revela os recursos que você tem e que não sabia que tinha. Expõe os pontos cegos que você jamais veria de longe. E às vezes, não sempre, mas às vezes, te mostra que o monstro que você imaginou era muito maior do que o que estava lá. Mas mesmo quando não é assim, mesmo quando o problema é tão sério quanto você temia, ou até mais, ainda assim o enfrentamento te coloca numa posição radicalmente diferente da esquiva. Porque na esquiva você está sendo controlado. No enfrentamento você está no comando, mesmo que com medo, mesmo que sem certeza do resultado. Existe uma diferença fundamental entre uma pessoa que tem medo e age mesmo assim, e uma pessoa que tem medo e paralisa. Não é uma diferença de coragem no sentido de ausência de medo, é uma diferença de interpretação. A primeira aprendeu que o medo é uma informação, não uma ordem. A segunda ainda acredita que sentir medo é razão suficiente para não avançar. E essa diferença de interpretação, ao longo do tempo, cria duas vidas completamente distintas. E existe algo que preciso te deixar antes de terminar. Algo que acredito ser o centro de tudo que foi dito aqui. E também o que mais difícil resulta de escutar de verdade. A pessoa que você vai ser daqui a 5 anos não depende principalmente do que vai acontecer com você. Depende do que você faz com o que acontece. E mais especificamente, depende de se você decide encarar ou esquivar o que tem diante de você agora. E essa bifurcação, esse momento em que o caminho se divide entre o que é confortável e o que é necessário, acontece dezenas de vezes numa vida. Talvez nesse exato momento você esteja diante de um desses pontos, e o que você escolhe nele não afeta apenas o resultado daquele problema específico, afeta quem você é, afeta a imagem que você constrói de si mesmo, afeta sua capacidade de enfrentar o próximo desafio quando ele aparecer. Cada vez que você escolhe encarar, você se torna alguém mais capaz de encarar. Cada vez que você escolhe esquivar, você se torna alguém mais inclinado a esquivar. Não é moralismo, é neurologia, é filosofia prática, é o que observadores da natureza humana viram se repetir em todas as culturas e em todos os tempos da história. Não estou pedindo que você seja invulnerável. Não estou pedindo que não tenha medo. Não estou pedindo que não sinta o peso do que precisa enfrentar. Estou pedindo algo muito mais humano e muito mais exigente do que isso. Que você sinta tudo isso: o medo, a dúvida, o cansaço, a incerteza, e haja mesmo assim. Que entre no desconforto com os olhos abertos, sabendo que do outro lado há algo que você ainda não consegue ver claramente, mas que sabe que existe, porque já ouviu nas poucas vezes em que teve a coragem de não dar a volta. Que você entregue tudo, não o suficiente para dizer que tentou, tudo. Porque a versão de você que merece a vida que imagina para si mesmo não se constrói com esforço mínimo, se constrói nas noites em que você estava esgotado e continuou, nas manhãs em que tinha medo e agiu mesmo assim, nos momentos em que ninguém estava olhando e você escolheu a versão difícil de si mesmo sobre a versão fácil. Seus problemas não vão desaparecer porque você os ignora, não vão se resolver sozinhos com o tempo. Não vão diminuir porque você prova que consegue viver à sombra deles. Mas também não são maiores do que você. Isso eu sei com certeza.
Porque se fossem, já teriam te destruído. E você está aqui, ouvindo isso, o que significa que em algum lugar dentro de você ainda há algo que não se rendeu, algo que sabe que pode mais, algo que está esperando que você também reconheça isso. Ouça esse algo. Pare de administrar o seu medo e comece a atravessá-lo. Pare de conviver com o problema e comece a resolvê-lo. Não amanhã, não quando as condições estiverem melhores. Não quando você se sentir mais preparado. Agora, com o que você tem, com quem você é hoje, porque a vida que você quer está do outro lado daquilo que você ainda não teve coragem de encarar.